sobre Lula e a democracia relativa. Explica para a gente como é que você vê essa questão do conceito de democracia, sobre a fala do Lula, e depois, se quiser, a gente comenta a fala do ministro Gilmar. Olha, há um esforço por parte de determinados setores, e esse esforço é muito antigo, de estabelecer um determinado tipo de democracia como modelo. E, por ser modelo, todos os países deveriam seguir esse modelo. Os países que não seguissem ou que não seguirem esse modelo deveriam ser considerados ou são considerados antidemocráticos. Qual é esse modelo? É a democracia ocidental e liberal. É aquela construída a partir das teses do Montesquieu, da separação dos três poderes, enfim, é a tese da democracia representativa, é a tese, enfim, daquilo que é o moderno Estado burguês, que foi criado não propriamente pela Revolução Francesa, mas a partir da Revolução Francesa e que viria a se consolidar no século XIX. Então, este modelo, a democracia liberal, ocidental, burguesa pela sua origem histórica, né? A democracia liberal nasce da Revolução Burguesa. Isso não é um xingamento, isso é uma caracterização. Esse seria o modelo universal. Sendo o modelo universal, ela é absoluta, não é relativa. Quem não cumpre esse modelo está fora da democracia. E uma outra confusão que esses mesmos defensores da democracia liberal como modelo de democracia fazem, ou, na verdade, patrocinam, é a confusão entre democracia e liberdade, como se fossem a mesma coisa. Se nós olharmos para os países que são exemplos de democracia liberal, eu aqui vou citar os Estados Unidos. É a meca da democracia liberal ao lado do Reino Unido. Mas os Estados Unidos, até mais do que o Reino Unido, no que diz respeito às suas relações com a América Latina. Nenhum país no mundo garante tantas liberdades formais quanto os Estados Unidos. Os Estados Unidos você pode, em termos de liberdades formais, você tem acesso a todos os direitos. Você tem a liberdade de criar jornais, você tem a liberdade de criar partidos, você tem a liberdade de se organizar como quiser, você tem até a liberdade de se organizar como bando armado, desde que não cometa todas as liberdades nos Estados Unidos. Mas essas liberdades são reais ou formais? Todo mundo realmente pode criar um jornal nos Estados Unidos? Ou só quem tem dinheiro? Todo mundo pode realmente criar um partido competitivo que eventualmente vai chegar à Casa Branca ou até mesmo eleger deputados, ou só quem tem dinheiro? Então seria a democracia para uma classe, né? Na verdade. Claro. Na verdade, o que impera nesses países de democracia liberal é uma plutocracia, é a ditadura do dinheiro. Esses direitos só são acessados por quem tem dinheiro. Então, essas liberdades elas são formais. É bom que elas existam, mas elas são formais. Se você olhar para um outro país bem pertinho dos Estados Unidos, que é outro tipo de democracia, Cuba. Cuba tem menos liberdades do que os Estados Unidos. Assim como China, o Vietnã tem menos liberdades. Você não tem a liberdade de criar o partido que desejar em Cuba. Você não tem a liberdade de criar um meio privado de comunicação. Você não tem uma série de liberdades que nos Estados Unidos existem. É claro que você tem que analisar em Cuba esse controle ou essa escassez de liberdades a partir de uma realidade concreta. Cuba vive um estado de guerra desde o início do processo revolucionário, praticamente. São 60 anos de bloqueio, sabotagens, agressões. Como qualquer país em estado de guerra, Cuba exerce contenção dos direitos legais. Agora, Cuba é menos democrática que os Estados Unidos? E a minha resposta vai ser não. O tipo de democracia que tem em Cuba não é baseado na representação, é baseado no poder direto do povo. É baseado em condições econômicas, sociais, educacionais,
que criam igualdade. E as sociedades igualitárias, ou mais igualitárias, são muito mais democráticas do que as sociedades, são essencialmente muito mais democráticas do que as sociedades não igualitárias, porque quem tem dinheiro nas sociedades não igualitárias, como já vimos no exemplo norte-americano, tem muito mais poder político do que quem não tem dinheiro. Nas sociedades mais igualitárias, a democracia é maior. Democracia quer dizer poder do povo. Demo, povo, cracia, poder. Democracia é o poder do povo. Plutocracia é o poder do dinheiro. São palavras, são expressões de origem grega. Então, nas sociedades igualitárias, como a diferenciação do poder financeiro, a diferenciação de classes é muito menor, o recurso ao dinheiro como fator de poder político é muito menor. E Cuba tem uma estrutura de participação popular que vai dos bairros até a esfera nacional, que envolve a população não apenas em votações de 4 em 4 anos, mas na decisão dos rumos do país. A gente acabou de ver em Cuba nos últimos anos, por exemplo, a discussão da reforma constitucional, uma nova Constituição, e do Código de Família. Foram 2 votações que foram concluídas, foram 2 processos que foram concluídos com referendos populares. Mas antes dos referendos, foram realizadas milhares e milhares de reuniões, desde os quarteirões até no âmbito da Assembleia Nacional do Poder Popular, para debater o projeto inicial, propor emendas, fazer a crítica, discutir discussões acaloradíssimas que chegaram a envolver, no caso da reforma constitucional, quase 6 milhões de estudantes que tem em Cuba. Nem tem 12 milhões, Cuba tem acho que 11 milhões e 300 mil. Quase 6 milhões de pessoas participaram dos debates sobre a reforma constitucional em milhares e milhares de reuniões. E a mesma coisa aconteceu quando foi discutido o Código de Família. Então, Cuba não tem as liberdades dos Estados Unidos, Cuba não é uma democracia liberal, é uma democracia socialista, mas não é menos democracia por causa disso, ao contrário. Na minha opinião, Cuba é mais democrática que os Estados Unidos, embora tenha menos liberdades, porque democracia é uma coisa, liberdade é outra coisa. Claro que em qualquer democracia, incluindo a democracia socialista, quanto maiores as liberdades, melhor. Se pudéssemos chegar a um momento no qual as democracias socialistas pudessem ter as mesmas liberdades das democracias liberais, seria o paraíso. Daphne, porque as democracias liberais, elas são, em geral, imperialistas. Elas não querem deixar existir as democracias socialistas. Então, elas exercem pressão e ameaça de intervenção o tempo todo, o que obriga as democracias socialistas a se defenderem desde a primeira democracia socialista, que foi construída com a Revolução Russa em 1917. Países submetidos a agressões brutais, como foi a União Soviética, como foi a China, como foi Cuba, eles têm que se defender. E isso significa restringir as liberdades. Se não houvesse essa pressão imperialista externa, você poderia ter regimes democráticos socialistas com todas as liberdades formais. Isso não ocorre porque as democracias socialistas têm que se defender do imperialismo. Ao contrário, não se passa. Você não tem as democracias liberais ameaçadas pelas democracias socialistas. Você vai ver a China, ou Cuba, ou Vietnã, dizendo para os Estados Unidos e para o Reino Unido: se vocês continuarem a ser regimes plutocráticos, nós vamos invadir os Estados Unidos e a Inglaterra. Tratem de estabelecer imediatamente uma democracia socialista conforme os nossos parâmetros, ou nós vamos estabelecer sanções, vamos estabelecer bloqueios. Isso não acontece. Só acontece o oposto, em nome sempre de um suposto modelo universal de democracia. Então, eu fiz essa parolagem toda, me excedi no tempo aqui da conversa, para dizer o seguinte: o Lula tem toda a razão quando diz que a democracia é relativa. Ela é relativa às classes sociais a quem serve, porque as democracias são burguesas ou populares, ou seja, ou elas atendem à burguesia ou elas atendem à classe trabalhadora. Nos países capitalistas, a democracia, o que se chama de democracia liberal, é um regime político para o capital. Nos países socialistas,
os regimes políticos, pelo menos em tese, devem atender à classe trabalhadora. Então, as democracias têm relatividade no que diz respeito ao seu caráter de classe. Segundo, democracia e liberdade não é a mesma coisa. Terceiro, historicamente, nós tivemos muitos e diversos modelos de democracia, incluindo dentro da própria democracia liberal.